Olá! O número de casos de violência doméstica e de feminicídios tem sido cada vez maior no estado de Mato Grosso e também no país. E esse cenário ele preocupa muito as autoridades e para tratar do assunto no âmbito judiciário, nós estamos aqui nos estúdios da RDTV com a juíza da Corregedoria do Tribunal de Justiça, Cristiane da Costa Marques Neves. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, bom dia. A gente falava aqui sobre esse número que é alarmante, né? Em relação ao número de feminicídios, apenas em 2022 foram 47 casos registrados e é um número maior do que em 2021. E a gente vê aí que eles ocorrem à luz do dia, durante o almoço, na saída da casa da mãe, enfim, de formas brutais mesmo. O que tem sido feito no âmbito do judiciário para ajudar essas mulheres, doutora? Patrícia, são várias atividades. É importante destacar desde o início que o trabalho do judiciário ele é feito em parceria com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, dentre outras entidades, naturalmente. Mas especialmente com a Polícia Civil, nós desenvolvemos um trabalho da medida protetiva online. Então, desde 2020, em virtude da pandemia e da dificuldade das mulheres saírem de casa para denunciar seus agressores, a Polícia Civil, junto com o Judiciário, desenvolveu esse sistema de modo que em qualquer cidade do estado do Mato Grosso as medidas podem ser pedidas de forma online, exceto em caso de violência sexual, em virtude da situação específica do tipo de violência e da necessidade de alguns exames. Então, não pode ser feito. A partir do momento que é feita a solicitação, passa pelo delegado para conferir se realmente é um caso de violência doméstica, já vai para o judiciário rapidamente analisa esses pedidos e defere ou indefere a medida protetiva, em média, em torno de 24 horas, no máximo. E em seguida já emite para cumprimento pelo oficial de justiça. Então, assim, o estado de Mato Grosso tem desenvolvido várias atividades que vêm em benefício da mulher e ainda assim, como a gente vê, ainda não são suficientes. Certo. Inclusive o número de medidas protetivas, eles cresceram, né? Foi de 7.929 em 2019 para 10.928 em 2022. A senhora atribui isso a essa modernização? As mulheres estão mais corajosas? Ou o número de casos tem aumentado ou é tudo junto? Eu imagino que seja tudo junto, mas é muito importante. É de fundamental importância. Sei que é cultural, mas a gente precisa que as mulheres denunciem seus agressores. Cada vez mais a gente vê que a ausência de denúncia, a ausência de registro, de pedido de medida protetiva, o resultado é o feminicídio. Para você ter uma ideia, desde que a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar foi criada em julho de 2020, nenhuma mulher, eu repito, nenhuma mulher, que é acompanhada pela patrulha foi vítima de feminicídio. E é por isso que a gente salienta tanto essa necessidade de denunciar. Não apenas de denunciar, de pedir as medidas protetivas e de pedir o acompanhamento da patrulha. Porque a patrulha, ela vai até o agressor. Ele sabe que ele está sendo acompanhado, ele sabe que a vítima tem alguém por ela. Então, os números realmente revelam que, já disse, que a mulher que é acompanhada, ela não é vítima de feminicídio. E as mulheres, às vezes, elas não acreditam que o companheiro é capaz de fazer o que faz. E resulta no que a gente tem visto, infelizmente. E a gente percebe, doutora, que há muitos casos de feminicídios ou até de violência grave, né, que são registrados. Todas as violências são graves, mas algumas que chocam mais. Sim. Essas mulheres, elas já estiveram com medidas protetivas, né, ou às vezes até estão com medidas protetivas vigentes. Essa medida, ela tem um tempo de vigência ou as mulheres acabam pedindo para retirar essa medida protetiva? Antes da pandemia, era comum que fosse fixado o prazo de 6 meses. E aí, se a mulher não pedisse a renovação, durante esse período, após esse período acabava, finalizava essa medida protetiva. Com a pandemia, foi uma determinação do Superior Tribunal de Justiça e do CNJ que não houvesse mais essa delimitação temporal. Então, inclusive, permanece até hoje. Enquanto a mulher não retira a medida protetiva, ela continua em vigor. Só que a medida protetiva, por si só, ela não garante o resultado se a mulher
não continuar denunciando eventual descumprimento, por exemplo, se ela permite, vamos dizer, que o agressor envie uma mensagem ou que se aproxime dela e ela fala assim, não, mas foi uma vez só, não vai acontecer novamente. Isso que nós precisamos evitar. Porque se a mulher vai aceitando esse tipo de comportamento, o resultado é fatal. Infelizmente, o resultado é fatal. E tem um ponto que é importante destacar, porque foi premiado esse projeto do Mato Grosso, do Botão do Pânico. O Botão do Pânico, ele funciona em 4 cidades aqui do Mato Grosso, Cuiabá, Cáceres, Rondonópolis e Várzea Grande. E a mulher vítima de violência que já possui medida protetiva, ela pode, em caso de violência, em caso de reiteração, ela aciona o botão do pânico e ela é atendida de imediato. Isso também não apenas é muito importante, isso salva vidas. E aí ela aperta esse botão e a polícia que está ali mais próximo vai até ela. Exatamente, é isso, né? Exatamente, exatamente. E tem, já, a Tribunal de Justiça já tem uma análise do funcionamento disso? Tem salvado vidas, doutora? Tem salvado vidas, tem salvado vidas. Esse trabalho, existe um relatório que é feito anualmente, tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil, e nós já temos em mão o relatório da Polícia Civil, que revela esses dados. Inclusive com relação ao horário de feminicídio que mais acontece, que normalmente é aos finais de semana. Os dias normalmente nos finais de semana, de sexta a domingo, o horário às vezes é da meia-noite às 6, ou das 6 ao meio-dia, melhor dizendo. Na segunda-feira, das 6 ao meio-dia, sim. E durante o final de semana é à noite. Na sexta-feira à noite e no final de semana, de uma forma geral, à noite. A senhora até falou um pouco sobre isso, mas eu queria retomar. A quem acompanha, né, a gente acaba acompanhando de uma forma mais presente, nós jornalistas, as mulheres parecem não acreditar que vão ser mortas. Exatamente. Recentemente, aqui próximo a Cuiabá, ela estava almoçando e chamou o algoz para almoçar e foi morta, né? Falta essa rede de apoio, às vezes familiar também, da mulher entender, não, se ele está ameaçando, ele pode fazer, ele vai fazer. Patrícia, é isso que a gente está fazendo questão de ressaltar. A mulher precisa compreender que a violência doméstica ela é diferente do que ela acredita. Ela, por viver com o companheiro, que via de regra o crime é praticado pelo companheiro, os números revelam que o maior agressor é o companheiro e é praticado dentro de casa. As mulheres não acreditam que os homens são capazes de fazer isso. E os dados, a imprensa tem mostrado diariamente que eles são capazes. Então, inclusive, o Tribunal de Justiça vai realizar, no mês de abril, uma audiência pública para tratar desse assunto. Ano passado, nós tivemos audiência pública para falar da violência doméstica, ainda tivemos um número elevado de feminicídios. Nós precisamos, eu insisto, nós precisamos conscientizar as mulheres que elas não estão fazendo errado, ao contrário, elas estão preservando a vida delas e dos filhos delas se elas denunciarem e se elas pedirem a proteção e o acompanhamento da patrulha. E a gente percebe que isso evolui, né, doutora? Tem que ser no começo, porque começa com, às vezes, um xingamento, um empurrão, aí vem um pedido de desculpas, Exato. Vem um eu te amo, Exato. E quando vai ver, termina na morte. Exato. E são as fases, né, os ciclos da violência doméstica. Inicialmente, o homem se mostra muito agradável e coloca a mulher num pedestal e fala que é a mulher da vida dele e acaba deixando essa mulher muito reduzida. O círculo social dela fica muito reduzido. Ele acaba deixando ela envolta como se ela fosse uma pessoa extraordinária, que não precisa de outras pessoas, que só os dois é suficiente para viver felizes para sempre. Na sequência, a mulher começa a colocar o homem no pedestal e acredita que é o homem da vida dela, que só ele é suficiente. Até que começam as agressões, as ofensas, aí depois vem a lua de mel, quando eles se desentendem e aí eles retomam o relacionamento, vem a lua de mel até que novamente acontece a agressão. Então, isso tem que ser cortado do início. É importante que seja dessa forma. E como a senhora bem mencionou, o trabalho é de constante parceria com a Polícia Civil e Militar.
A gente sabe que nos grandes centros a estrutura é muito maior. Sim. E no interior, às vezes, nenhuma delegacia se tem. E muitas mulheres reclamam que os profissionais também não estão aí preparados. Às vezes agem até como julgadores. Sim. E isso inibe, né? Sim. Qual que é a preocupação do judiciário em relação a isso e nessa parceria com a polícia de estímulo de expansão, né, de atendimento para que essa mulher que está lá no interior, que está lá naquela cidadezinha pequenininha, mas que Sim. também está sofrendo, seja atendida? Sim. Desde a gestão passada da direção do Tribunal de Justiça, na época do desembargador José Zuquim Nogueira, nós iniciamos um trabalho de visitar nas comarcas a Patrulha Maria da Penha, a Polícia Militar, não só os locais que tem a patrulha, mas também os locais que tem a patrulha, e a Polícia Civil. E a gente se coloca à disposição sempre para ouvir sugestões para melhorar o Poder Judiciário e para tentar auxiliar no que for possível, inclusive na interlocução com os juízes, para que esse trabalho realmente seja feito em parceria. Essa conduta, esse modo de agir prossegue nessa gestão do desembargador Juvenal Pereira da Silva. E agora, diferente da gestão anterior, nós estamos indo justamente nesses locais menores. Na primeira gestão, a gente visitou as comarcas sede de polo, que são as comarcas maiores, tipo Sinop, tipo Barra do Garças, que inclusive tem redes funcionando de uma forma muito bem engajada e funcionando muito bem. E agora, por exemplo, nós estivemos em Vera. Vera já é uma comarca bem pequena, com um número reduzido de servidores, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. De todo modo, essas pessoas são muito engajadas. E por ocasião dessas visitas, nós salientamos o papel deles de ser um parceiro da mulher, de atender a mulher, de acolher a mulher, de ouvir a necessidade dela. E não apenas isso. Essas pessoas que estão trabalhando nisso, e muitos homens estão trabalhando nisso, eles são orientados e nós pedimos a eles que sejam um instrumento de multiplicação, que eles, em contato com o Conselho Tutelar, transmitam os conhecimentos que eles têm para identificar. Eu vou te dar um exemplo, parece banal. Certa vez, foi uma policial que me contou. Ela foi atender uma ocorrência. Chegando lá, a mulher falou que não tinha acontecido nada, que estava tudo bem, tudo bem, tudo bem. E ela, estranhando a situação, ela notou que era aqui em Cuiabá, durante o dia, um calor infernal e ela estava de manga longa. Então, precisa um olhar atento. Naturalmente, ela chamou a mulher afastado do agressor, ela estava cheia de hematomas, ela estava toda ferida. Mas se não é uma pessoa que tem um olhar atento, treinado para isso, pode passar despercebido. Pode não notar que a criança está arredia, que tem alguma coisa no ambiente que não está de acordo. Então, a polícia recebe esse treinamento. E o que a gente pede? Que eles sejam esses instrumentos, que eles transmitam esses conhecimentos para os agentes comunitários, para as pessoas que vão até as casas, para pesar as crianças, para os agentes de saúde, para que eles consigam identificar. Nós não podemos agir de ofício, nós não podemos pedir a medida protetiva para a mulher. Nós não podemos fazer isso. Mas nós podemos, se uma criança está fora da escola, ou se tem alguma coisa que a gente pode agir, ou a Secretaria de Assistência Social levando um alimento, alguma coisa, a gente pode contribuir. Então a gente precisa disso, precisa da parceria realmente de todos. E aí, nesse sentido, mudar essa cultura, né, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Exatamente. Porque muitas vezes não meter a colher significa alguém morrer, né, Exatamente, doutora? Exatamente. A gente precisa, né, cada um fazer sua parte e entender que isso é mais forte do que, a gente precisa auxiliar no que está ao nosso alcance. Não podemos permitir que aconteça próximo da gente, a gente tendo condição de agir. E qual que é a sua avaliação aí no pós-Maria da Penha? A legislação vigente é adequada? Precisa ser, vamos dizer assim, melhorada no Congresso? Porque a gente também sabe muito que tem o prende e solta, aí ele parece que sai mais bravo e vai lá de novo, e a mulher fica assustada. Na sua opinião, precisa ser um pouco mais rigorosa ou não? O que existe hoje é o adequado? Não, precisa melhorar muito em muitos aspectos. Lógico que é muito melhor do que
Nada, porque o feminicídio, por exemplo, é de 2015. A Lei Maria da Penha é de 2006, mas o feminicídio é de 2015. E o feminicídio ainda é uma qualificadora do crime de homicídio. Ele não é um tipo penal, isso tecnicamente falando, ele não é um crime isolado, não é um crime sozinho. Ele é um tipo de homicídio. O feminicídio ainda está dentro do homicídio. Então é importante, e nós ressaltamos isso, que os boletins de ocorrência sejam feitos de forma adequada, sejam grifados como feminicídio e não como homicídio de mulher. Isso é importante não apenas para a classificação do inquérito, mas para políticas públicas para mulheres. Esses números, eles são levados para os órgãos superiores da polícia, do judiciário, isso vai para o CNJ, isso vai para muitos órgãos e faz muita diferença. E, além disso, além de ter uma legislação específica, em alguns casos, a pena prevista para o crime não permite que o agressor fique preso. E isso é importante de ser dito, porque às vezes o juiz, a juíza, mantém o agressor preso durante o processo, mas quando profere a sentença, não existe amparo legal, mesmo que ele queira. Não existe manobra jurídica para o juiz deixar um agressor preso, quando a lei prevê que só fica preso em regime fechado quem é condenado acima de 8 anos. Então, a grande maioria dos crimes não tem essa previsão. Homicídio, naturalmente que sim, feminicídio, naturalmente que sim, mas dependendo da lesão corporal, a pena é pequena. Então, o juiz fica também de mãos atadas, não depende somente da gente. Então, existe sim a necessidade da gente alterar a legislação para que seja possível, nesses casos específicos, a manutenção do agressor no regime fechado. A nossa entrevista está chegando ao fim, doutora, mas eu queria ainda tocar no outro tema para saber a sua opinião. A cultura da mulher objeto ainda é uma coisa que infelizmente perdura aí na nossa sociedade brasileira, que essa coisa que não é minha, né? E por isso que, na sua opinião, acontecem ainda tantos casos, né? A gente percebe normalmente, terminou a relação, eu não aceito, porque ela só pode ficar comigo. Eu não sei nem denominar o que isso significa, porque você se sentir proprietário, você achar que você é dono da pessoa, não tem explicação. Mas ainda existe muito, e em determinadas culturas ainda mais. Aqui o nosso país é muito grande, então dependendo da região isso é ainda mais forte. E a gente vê, infelizmente a gente vê que as pessoas ainda agem dessa forma, os homens ainda agem dessa forma, que se não está comigo não vai estar com ninguém. E a gente acompanha que término de relacionamento muitas vezes pode representar a morte. Nós precisamos lutar contra isso. E a gente, inclusive nessa audiência pública, é nosso desejo de trazer alunos do terceiro colegial, que já são do ensino médio, né, que já são adolescentes, para que eles consigam identificar em seus lares, inclusive, se eles estão, junto com a mãe, naturalmente, sendo vítimas de violência, porque acaba atingindo todo o contexto familiar. Então, a nossa ideia é de que isso seja tratado desde a origem, mas para uma audiência pública não pode ser criança muito pequena. Então, a gente tem essa ideia de levar esses adolescentes, as pessoas do Conselho Tutelar, para que eles consigam orientar e identificar no seu bairro, na sua comunidade, o que está acontecendo. Doutora, antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse aí para a mulher que está assistindo, familiar, vizinho, que canais que podem ser acessados aí para denunciar, né, para conseguir a medida protetiva, o botão do pânico, algumas informações aí de cunho social mesmo. Certo. No site da Polícia Judiciária Civil existe o modo de pedir a medida protetiva online. Eu não vou saber te dizer o endereço exato, mas entrando no site da Polícia Judiciária Civil é possível. No site do Tribunal de Justiça existe o link da C-Mulher. No link da C-Mulher também, na página da C-Mulher, melhor dizendo, desculpa, existe também esse local onde pode ser pedida a medida protetiva online. Uma vez pedida a medida protetiva e concedido, é importante que peça o botão do pânico.
nesses 4 locais. E mais importante ainda, que peça o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha. É muito importante, porque eles vão até o local, eles conversam com o agressor. Então nós temos muitas medidas, o estado de Mato Grosso, como eu disse, é referência, ganhou prêmio em Brasília o ano passado, do Botão do Pânico. Então nós temos meios, nós temos recursos, nós precisamos que as mulheres denunciem. Porque nós trabalhamos muito com os nossos juízes, com os juízes aqui do estado, eles são muito sensíveis à causa da mulher vítima da violência, eles agem com celeridade, agem com muito cuidado, com muito zelo, mas para isso a gente precisa que as mulheres tenham coragem de denunciar. Tá certo. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Muito obrigada. Então, você acompanhou aí uma entrevista muito interessante sobre essa atuação aí do Poder Judiciário. E eu vou deixar aqui o site da Polícia Civil, o site da Ser Mulher aqui para você que queira entrar, saber como fazer essa medida protetiva, como que você pode solicitar o botão do pânico, enfim, e ter também acesso a alguns dados importantes sobre esses números que são alarmantes e que preocupam a sociedade e devem preocupar mesmo. Você assiste esta e outras entrevistas no site RD News, curta, compartilhe e até a próxima.